Salve, salve, Secognoscente deste pálido ponto azul, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver o exercício 4, da página 57 do seu livro didático, Origens, a Terra e a Vida. Dois carros de mesma massa movem-se em direção perpendicular entre si, um com o dobro da velocidade do outro. Eles se chocam numa esquina e passam a se mover junto. Então, nesse caso, vamos chamar, nós temos que o carro 1, então, o momento linear do carro 1 vai ser a massa vezes a velocidade 1. Massa 1 vezes velocidade 1. E o momento linear do carro 2 vai ser quem? A massa 2 vezes V2. Só que ele está dizendo, olha, que as massas são iguais. Então, P1 vai ser igual a V1. É a massa, né, que são iguais, vezes V1. Só que V1, vamos chamar ele de V. E ele está dizendo também, ó, que esse V2 é o dobro de V1. Como eu chamei V1 de V, então P2 vai ser igual a quem? A massa vezes 2V. E a velocidade do carro 2 é o dobro da velocidade do carro 1. Então, eu tenho esses dois módulos aqui. Eu tenho esses dois vetores antes da colisão. Aí vamos ver o que ele pede na questão. Letra A. Em que direção vão se mover imediatamente após a colisão? A direção é dada no ângulo, através do ângulo entre que o vetor, no momento linear total, forma com a horizontal. Então, o diagrama é esse daqui, olha. Então, esse daqui é o P2, né, o momento linear do carro 2. E esse vetor aqui é o momento linear do carro 1. E esse daqui é o momento linear total. O que significa esse total? É quando você soma P1 com P2. Aqui nós estamos usando a regra do paralelogramo, quando você soma dois vetores perpendiculares. Você usa essa expressão. Então, PT aqui é o momento linear total antes da colisão, que é a soma de P1 com P2. Ele quer saber, olha, qual é a direção. A direção é o valor desse ângulo que ele está formando com a horizontal. Então, a horizontal está nessa linha aqui, onde está o P2. Para calcular, só basta você verificar que aqui é um triângulo retângulo. Ó. Ele é retângulo aqui. E no triângulo retângulo, você tem as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Então, como ele não te dá o valor da hipotenusa desse triângulo, da hipotenusa desse triângulo, ele te dá quem? Te dá o cateto adjacente, que é 2mv, e te dá o oposto, que é o MV, ou seja, esse tamanho aqui, olha, é igual a esse daqui. Então, só basta aplicar a tangente, ou seja, temos que a tangente de θ, essa aqui é uma letra grega chamada de θ. Tá? Então, θ é igual a quem? É o cateto oposto. Isso é lá do fundamental de matemática, né? Quem é a tangente? É cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, você já deve saber que no triângulo retângulo, nós temos o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. A tangente de θ vai ser igual. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é quem está na frente do ângulo. É esse valor aqui, MV. E o adjacente, que é o lado do ângulo, um dos lados do ângulo.
um lado é a hipotenusa, o outro é o cateto adjacente. Nesse caso, vale 2mv. Esse 2mv é daqui, olha, porque a velocidade de um é o dobro do outro. Você cancela mv com mv, sobrou quem? Meio. Tá? 1/2. Que é igual a 0,5, a gente chama meio. Aí quando você vai lá numa calculadora, para você saber se a tangente de θ é igual a meio, você usa uma calculadora e escreve isso aqui, ó, calcula isso aqui. Então, θ é igual a tan menos 1. Isso tem na sua calculadora. Então, você coloca tan menos 1 de meio. Sabe o que ela vai te informar? É um número aproximadamente 27 graus. Tá? Então, essa é a direção que os carros vão seguir. Eles seguem antes e depois da colisão. 27 graus aproximadamente. Mas se você for calcular, dá 26,5, 8, um bocado de número. Vamos resolver a letra B. Compara o momento linear dos dois carros imediatamente após a colisão com o momento linear antes da colisão. Como? Nós temos uma figura aqui, ó. Como atua só forças internas? Então, como a forças externas, né, a resultante das forças externas é nula, o momento linear antes da colisão é igual ao momento linear depois da colisão. Ou seja, o momento linear se conserva. E aí, como é que a gente vai calcular para a gente calcular esse antes da colisão? Como é que a gente faz isso? É esse PT aqui, olha. Isso aqui é antes da colisão. Então, eu vou calcular qual o tamanho desse vetor, qual o módulo desse vetor. Então, vamos lá. Se antes é o PT. Como isso aqui eles são perpendiculares, nós vimos que dois vetores perpendiculares, a soma vetorial de quando dois vetores são perpendiculares, para determinar o módulo, só basta usar o teorema de Pitágoras, ou seja, vai ser a raiz quadrada, né, de P1, aqui vamos colocar aqui é o P2, né, e aqui é o P1, lá da figura da letra A. Então vai ser P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado. É o teorema de Pitágoras. Então, esse PT vai ser igual a raiz quadrada. Aí nós vimos que P1 é mv, então vai ficar mv ao quadrado, ou seja, a massa vezes a velocidade ao quadrado, mais o m, o 2, né, mv, tudo isso ao quadrado, que é o P2. Então, o momento linear antes da colisão vai ser igual a raiz quadrada de mv ao quadrado mais, aí aqui, ó, 2 ao quadrado é quanto? 4. Então, vai ficar 4mv ao quadrado. mv ao quadrado. Aí aqui você tem um fator comum. Qual é o número que está aqui? Ó? É 1. Então, você coloca em evidência. Então, PT vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 4, né? E coloca o mv ao quadrado. Isso aqui vai ficar fazendo as contas. O momento linear antes da colisão vai ser igual a raiz quadrada de 5
vezes mv ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quem, ó? Raiz quadrada de 5, isso aqui você aprendeu lá no fundamental, né? A raiz quadrada de um produto é o produto das raízes quadradas. Você pode lembrar isso e escrever dessa maneira. Aí aqui você vai colocar, ó, esse. Aqui no índice da raiz quadrada tem índice 2, então cancela. Então, o momento linear antes da colisão vai ser igual a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 não dá exato, dá aproximadamente, se você pegar a sua calculadora, dá 2,24. E aí, como você cancelou isso aqui, sobrou mv. Portanto, como, né, a resultante da sua cisterna é nula, o momento linear se conserva, então isso aqui não é antes. Portanto, a quantidade do movimento depois da colisão vai ser igual à quantidade de movimento antes da colisão. Falo quantidade de movimento, mas é o momento linear, né? O livro de vocês fala muito em momento linear. Que vai ser igual ao PT, ó. Eu chamei esse aqui, esse PT que nós calculamos é o antes. E dá quanto? 2,24 vezes a massa vezes a velocidade. Então, esse é o valor do momento linear antes e depois da colisão. É bem simples, né? Então, saúde, luz e paz e até o próximo vídeo.